Mas um minha mantenha de bom dia, boa tarde, conforme espaço onde custa nele, país que está nele, não está na rádio Sinchaoko, não um espaço que chama grande entrevista, de que não está conosco o Dr. Sana Kante, um dos comentadores permanentes dessa casa Rádio Sinchaoko, e um espaço que notatici pessoas para pedir assuntos que dominam atualidade nacional e internacional e aos nós como não vai analisar com o doutor dos aspectos ali primeiro não vai analisar alguns pontos de comunicado de CDAO onde que dos pontos é falar com a pai tem referendo durante ali para 6 meses na Guiné-Bissau que serve para mudar a Constituição da República de Guiné-Bissau e e tem decreto presidencial assinado para Umaru Sissoko Embalo, presidente de Guiné-Bissau, de que naquele decreto ia alegar para criar comissão de que, aliás, que mudança de Constituição da República para criar uma comissão e também não vai jubi em termos de lei e sobre esse assunto que está a dominar a nível nacional e internacional sobre o decreto e também não vai poder que o doutor para enquadrar juridicamente que formas de mudar ou fazer um referendo de acordo com esse comunicado e também um decreto que sai aos. Mas antes de não entrar para o assunto, doutor, notareu também para dar a primeira palavra no microfone. É sempre um prazer estar com vós, tudo rádio ouvintes dessa vossa estação. Não está ali, somos costume para dar uma contribuição. Doutor, não tive um aspecto ligado. Primeiro, me para analisar últimos tempos, desde crise na era de José Mário Vaz, Guiné-Bissau tem estado na PUDO alguns e recomendações, não por chamar ordem, e começar de acordo com o acordo de Conakry, acordo Lomé, e depois lá não vai para eleição legislativa, eleição presidencial, onde que não se vê depois, com o resultado que foi anunciado para a Comissão Nacional de Eleição e da vitória Omar Sissoko Embalo e também ao longo do mês passado e com o comunicado que não de Pimpa Bedel que CDAO reconhece Umaru Sissoko Embalo como Presidente da República. Logo a seguir tem felicitações e tomadas de nota de reconhecimento a nível de comunidade internacional. Misti só para não focar nesse assunto aos ligado. Um dos pontos que o presidente AOS está na está a fazer para cumprir aquele ponto que está falando para fazer um referendo na Guiné-Bissau antes de ir para 6 meses. Primeiro, misti para enquadrar primeiro sobre esse ponto que o comunicado CDAO, enquanto que esta significa politicamente e juridicamente para a Guiné-Bissau. Bom, em primeiro lugar, ministro, lembrando de como a CDAO essencialmente Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental. Econômica. Portanto, uma comunidade econômica que, para seus objetivos, visa ter grandes vantagens para todos os Estados-membros que fazem parte desse espaço de concertação. Mas não propriamente uma comunidade política. Mas com constantes crises políticas que tem verificado na Guiné-Bissau, mas sobretudo no Estado de Guiné-Bissau, no Estado acaba para legitimar a intervenção de CDAO, mas na perspectiva política, na perspectiva que tem efetivamente a ver com esse papel da própria comunidade. Isso, como eu falei, uma comunidade econômica, que tem a ver com projetos que não tem que discutir, planos que não tem que discutir a nível da comunidade, em termos de alfândega, em termos de moeda única, em termos de reforço de capacidade das instituições para não intervir. Bom, isso Morgulho falou CPLP. CPLP é uma comunidade de países de língua. Portanto, todas as organizações internacionais estão a definir esse âmbito de intervenção. CPLP de língua, CDAO e econômico, o MOA e de moeda apenas, quer dizer, e no aspecto econômico, mas mais restrito apenas de moeda. Então, a nós
não legitima a intervenção do CDAO na larga escala. Primeiro, para ver como é palpável de toda maneira, olha como nós, enquanto guineenses, não capaz que aqueles outros povos, daquelas outras comunidades, por exemplo, no papel de Senegal, no papel de Nigéria, com o CDAO na BIM, para bem interferir nas assuntos políticos, independentemente de probabilidade de ter problema político com ser autoridades ou ser representantes, mas primeiro alguém que está tendo problema com ele e com a própria comunidade senegalesa, povo que está rebelando contra a ingerência de assuntos externos na sua vida política. Na Guiné-Bissau, que estou olhando, na Guiné-Bissau, estrangeiros mais têm privilégios, estrangeiros mais têm terrenos, estrangeiros mais têm boas posições econômicas e os organismos internacionais mais estão muito bem cotados, mais têm empregado direito, entre os coisas, e o próprio CDO percebi também como nós, enquanto povo, não preferi matar alguém porque roubaram no telemóvel, mas hora que alguém tomando no governo, hora que alguém está a destruir a economia, não está considerado política, não está interessado em que aspecto. Ou seja, não está defendendo a soberania quase a zero. Então, hora que seria o perceber esse aspecto sem tudo, e acaba para fazer kikimista. Seria justamente na Guiné-Bissau, se não fazer kikimista. Mas como que funciona diplomacia internacional? Diplomacia é apenas essa forma de satisfazer seu interesse. Então, a mim enquanto Cabo Verde, eu apoia minha cidadão para ganhar eleição no tribunal de CDAO, então não tem que seta, não tem que negociar com a Guiné-Bissau, não negociar com o Senegal, não negociar com aquilo outro gente para conseguir ser voto. E a hora que não conseguir ser voto, contrapartida que não pedimos. Ok, a mim também não tem interesse na Guiné-Bissau, se para você aqui candidato que apesar de ter um contencioso eleitoral pendente, se para você assume presidente da República de Guiné-Bissau, para não admitir na nossa comunidade. Então, quer dizer, a nós não interessa discutir na perspectiva, não é? Discutir sem dúvida para não interesse, mas interesse deles próprios, interesse de Senegal, na Guiné-Bissau, interesse de Nigéria, interesse de outros estados, mas sobretudo interesse de Senegal na Guiné-Bissau. Assim que não é um problema discutido, não fica enquanto povo, não é impotentemente, somos contra, não cabe fazer alguma coisa, somos contra, e que não bem maior que se a tirar, e grave. Ma doutor, enquanto somos a referir como a sede em uma organização que tem certas limitações de acordo com o seu estatuto, e com esse comunicado obriga a Guiné-Bissau a fazer um referendo e também com outros pontos na que ser comunicado, e deve ser vinculativo para o Estado de Guiné ou não? CDO trai povo de Guiné, CDO trai próprio ser princípios que sempre defendi, CDO trai comunidade internacional a nível geral. Na cá perspectiva, primeiro porque CDO que tem poderes de impor nada na Guiné-Bissau. CDO, porque na bem tem que ajudar. Posição de quem que tem que ajudar, não posição de quem que tem que determinar. Quem que tem que resolver o problema da Guiné-Bissau. Quem que tem que firmar para determinar o que acha prioritário, o que acha que é prioritário, e próprios guineenses, não propriamente CDO. CDO pinta assunto de Constituição, mas é que assunto de Constituição que é o principal aspecto para discutir. O principal aspecto para discutir é o golpe de Estado que o CDO ajuda na Guiné-Bissau. Lá está aí esse próprios princípios de tolerância zero a golpes de Estado e legítima força na Guiné-Bissau, porque a gente tem problema, que está falando em eles, vai para via pacífica para resolver aqui problema e arma de resolver problema e tribunal. Então, eu tira tribunal, ou afasta tribunal por legítima força. Quer dizer, eu falo como a Guiné-Bissau é um estado de selva, de que tem poder de força. Quem mais tem força, tem engolir que mais fraco. Então, qualquer dia também aparece alguém que nem quer nascer o Domingos, nem quer nascer o Sana, nem quer nascer o Dancaca, quem não menos espera, não engolir tanto socorro. Não é? Que é que seria a ONU falando naquele momento. Pronto, que lei que implementa na terra, enquanto nós, cidadãos civilizados, não mistem ao contrário desse, porque não tem a prova suficiente de como a ditadura na Guiné-Bissau cana ensina o desenvolvimento. Presidentes corruptos cana ensina o desenvolvimento. Golpe de Estado cana resolver. Mas, doutor, não tive outro
Sim, nós tivemos outro quadrante. Depois de comunicado e quase não por falar como aí tem apoio de toda a comunidade internacional sobre comunicado de CDAO e como eu estou esse. Nunca considera propriamente apoio da comunidade internacional a posição de CDAO. E diplomacia e de espera badia. Se CDAO, enquanto mandatário do Conselho de Segurança das Nações Unidas para mediar a crise política na Guiné-Bissau, se toma uma posição, a primeira, tudo que outras instituições internacionais na solidarizar com ela. Não propriamente prestar apoio, é solidarizar com ela e é na pera como aqui é traduzido, como aqui é efetivado, se comunicado. Portanto, vou ter o prazo limite até dia 22 que der. Eu tenho dois problemas no comunicado, três problemas no comunicado CDO. Primeiro, ilegitimar um presidente que é presidente da República. Mas, com tudo legitima aqui presidente da República e continua pendente questão do tribunal para discutir, que ele tem que discutir e tem que terminar. Segundo, ignorar governo legítimo. Um governo que tem esse programa aprovado, um governo que ele irreconhecível, mas na última semana ignorar completamente. E também que reconhece o governo de Nuno Nebianco Sissoko elege. E ordenar para nomear outro governo até dia 22 de mês, que nós estamos de perto já, não nasci. Terceiro problema que tem esse problema de Constituição. Não problema nós, enquanto guineenses, se a Constituição que não é problema prioritário. Não. Não prioridade, sempre que é discutido e fazido quantos estudos de avaliação, quanto consultorias, conclusão sempre que até chega de instabilidade política de Guiné-Bissau e de ingerência de militares na vida política, de golpe de Estado que sempre dá, e é golpe também que se socorre assim, e de militares. Portanto, a recomendação foi sempre na perspectiva de fazer reforma no setor de defesa e segurança. Esse topo de prioridade. Mas militares ministérios é que tudo que bem que programa, tudo que bem que convicção, que urgência, que necessidade de efetiva reforma no setor de defesa e segurança, e não dar o golpe, ou ainda tem problema sério, e quando conseguir mandar, suma que está na conce, até nem precisa momento. Portanto, essa questão de Constituição, se revisão, CDAO está na condena no problema de Constituição, quando a Constituição existe, impõe um modelo de Constituição, que eles tudo na comunidade tem. A não só que Cabo Verde, que tem um sistema semi-presidencialista. Do resto, tudo sistema presidencialista que tem. Portanto, é se levar na reboque a ser modelos. Quer dizer, criar uma figura de presidente da República omnipotente, uma figura de presidente da República que tenha todo tipo de poderes para fazer o que é isso. Doutor, misti para não entrar para o assunto ligado a esse decreto presidencial que o presidente tira a os, de que decreto conteúdo e para Bajo bem e para ver algumas partes desse acordo de Conakry sempre não dos pontos para revisão de no lei magna e também um dos pontos aos e falar de criação de comissão para que tal assunto e juridicamente como você enquadrar esse assunto de referendo. Na base desse decreto, sim, na base desse decreto, sim. Em primeiro lugar, quem que fosse decreto e que é presidente da República. Quem que fosse decreto e Umaru Sissoko embalou, golpista que ocupa palácio de presidência da República. Essa fica muito bem claro. Nós está perante um golpe de Estado. E a hora que nós está perante um golpe de Estado, tudo artigos que ele menciona, tudo Constituição que mencionei, que está na faz uso devido da nossa Constituição da República. Esse é o primeiro ponto. Um golpista pode usar não Constituição, mas porque se usa a Constituição no artigo que está conferir poderes ao Presidente da República é porque é correto. Ele golpista, ele é Presidente da República. Segundo, e que porque se usa um artigo de Constituição que está permitir praticar aqui certo ato, que está fazer com que aquele ato seja muito mais grave. Assim, se não é percebido. Ele se só foi Presidente da República. Se praticar atos que a Constituição está permitindo para o Presidente da República praticar, ou se praticar atos que a Constituição está permitindo para o Presidente da República praticar, igual à luz de nossa Constituição. Tudo eles dois têm o mesmo tipo de gravidade.
Esse fica muito bem claro para ver se isso é presidente da República. Agora, hipoteticamente, pode responder a questão. Imagina como não está a tratar de Sissoko. Não está a tratar de um presidente da República eleito, um presidente da República investido, um presidente da República em pleno exercício de sua competência. É o presidente da República e que tem poderes de iniciativa de revisão constitucional, na termos artigo 127, número 12 na Constituição. E compete apenas deputados de nação, iniciativa de revisão constitucional. E está falou e tem 2/3 de deputados têm direito de iniciativa presidencial e em cana lembra o precisa de uma aprovação de que diploma de 68 deputados. Para revisão constitucional acontecer, vou precisar de 68 deputados. Ou seja, nem governo, nem presidente, nem ninguém que pode emitir mão na não Constituição da República, apenas de competir deputados. Agora, na configuração parlamentar que nós não temos atualmente, ainda tem, por exemplo, deputados de PGC com coligação, eles ainda podem fazer proposta de revisão constitucional. Mas depois é que tem número suficiente para aprovar revisão constitucional, porque precisa 68 deputados, como falar. Nenhum partido que tenha 68 deputados, nenhuma coligação que tenha 68 deputados. Para qualquer deputado que tenha iniciativa, na altura e na série, impossível. Na legislatura é que é possível fazer revisão de nossa Constituição, porque o Tajube, sensibilidade política, eu compreendo claramente de como é que não tem entendimento à volta da questão. Sobretudo, hora que a situação é complicada ainda mais, com alguém que invade poderes, com alguém que dá golpe de Estado. Agora, na perspectiva do golpe de Estado, Sissoko, enquanto presidente golpista, e pode fazer o que se vontade mandar, porque quem que faz golpe está trabalhando apenas que se vontade. E Sissoko tem que ouvir na perspectiva. Enquanto presidente golpista, está a trabalhar com se vontade, não com a Constituição. Não é? E de acordo com se vontade, como andamos a falar, eles preparam fim. Para assumir golpe, é fazer o que deve fazer, se uma com golpista está fazendo. Pede que a Constituição é fazer a Constituição, se uma quer formar seu governo, se uma quer estar a fazer sua vida, de maneira que está a fazer. Portanto, para que disfarça essa atuação? Com base na não Constituição da República de Guiné-Bissau. Doutor, mas não juve, se em caso suma ele na pide para criar comissão, o Sana falou como esse assunto e pertence exclusivamente de deputados que são do ANP. Logo que cedo assim não está perante aqui e não está perante toma competência de assembleia para fazer ato ou não está perante a violação de lei na base de referendo. Meu caro, Sissoko, qualquer rato que praticar, se praticar ato que a Constituição está permitindo presidente de república para praticar, e que ato legal, e que ato constitucional, porque ele é presidente da república. Se praticar ato que está permitido, que a Constituição está permitindo, que a Constituição que está permitido para presidente da república praticar, na mesma e que ato legal e inconstitucional, porque ele é presidente da república. Agora, imagina como um presidente da república praticava ato e zero para o presidente da República de Guiné-Bissau que tem poderes de iniciativa de revisão constitucional, que tem alguém só que tem deputados de nação só que tem no modelo de separação de poderes, apenas competir deputados, iniciativa de revisão constitucional. Atenção, e tem iniciativa e tem revisão constitucional. Iniciativa, nosso número determinado de deputados, não fazer proposta para rever a Constituição 2/3 de deputados. E para que revisão passa, não precisa de 3/5, que são 68 deputados, na 102 que não tem.
para ir aprovar, para ir passar. Então, e esse que tem que acontecer num estado normal. E, no momento, não está na situação normal. Não está no estado de emergência, dentro de um estado de golpe de Estado. Então, que está num estado de golpe de Estado, diz que se a história de falar presidente, porque Bucatenel, se só é presidente, diz que se a história de falar revisão de Constituição, diz que se é coisa assim tudo. Está num momento de força e contra-força. Mas no momento, o tem contra-força. Você tem só um momento de força. Império de vontade de golpistas, não império de lei, não império de Estado de Direito. Nós estamos no papel num Estado de Direito no momento. Nós estamos fora do Estado de Direito. Nós estamos num Estado atípico, um modelo que existe. Doutor, mi insisti punto busta na tenta falar si soko ainda e cá Presidente da República, mas como que tu olha aquele encontros que facilita órgãos de soberania, não por falar 5 órgãos de soberania, tudo para responder esse convite suma Presidente da República no, e Supremo Tribunal, Assembleia e até declarações e chamar para nome do Presidente, a convite do Presidente da República e como que tu olhas? Meu caro, ora com alguém de golpe de Estado e tem o poder militar na se posse, se chama qualquer entidade civil, que na banco dele, nesse poder de força. Então, eu vejo que gente, são gente que vai responder a alguém que ameaçava eles de morte, que ameaçava de tudo maneira, e efetiva se ameaça e aumenta esse poder de força, tudo que me se chama aqui nos representantes que não tem nem na banco dele. Alguns deles, e se aliado, mas outros, banco dele, para colocar sua vida em risco. Não está no poder de força. Por exemplo, naquele gente estudo, não tira Severiano Gassama, porque o Severiano Gassama e se aliado e acabar com ele porque merece poder de força. Pelo contrário, e se aliado e se parceiro e eles juntos que estão em efetivo plano. Doutor Valdano, já só 11 dias para um dos pontos que o pedido para a CDAO que cedo formar novo governo de acordo com o resultado de eleição 10 de março legislativa. Qual que olhar que o doutor está fazendo sobre esse assunto, enquanto que e fazer a auscultação, tem a ainda guinense, a comunidade internacional e tudo gente na espera sobre respeito aqui comunicado. Qual que olhar que tem sobre esse assunto? Minha perspectiva é pessimista, muito pessimista. Seria, em vez de resolver o problema, é agravá-lo ainda mais. E se Socorro pensa que uma solução que tomaram na Cimeira que ele participar, favorecer, mas pelo contrário. É tipo, hora que eu me tiro dentro de um garrafão, eu tenho só um código de entrar com um código de sair, não é? Se isso custa tipo faca de balanta, se bate o governo de Nuno, porque eles que Nuno e foi protagonista principal na fazer o golpe de Estado, não pensa que ele cana de chave também, se ele perde poder, ele se socorro tem que perder poder. Se está devolver o governo a PGC, CDAO, se cartada que tem para julgar se favor e julgar-lhe, sério, dar a oportunidade para conhecer o seu presidente da República, mas entretanto, o seu mega ganha eleições legislativas e tem que devolver poderes a partir do que ganha a eleição para formar um novo governo. Se forma um novo governo, ainda perde poder. Se manter governo de aliados, ainda perde poder. Se caem aqui cantigas com Sanobel, ainda tenta tormentar a seguinte para confundir seguintes como ainda derrubar a Assembleia Nacional Popular e consequentemente não fazer eleições antecipadas, ainda ser o pior desgraça. Quer dizer, tudo de maneira que se socorre vira e não vira mal. Agora, e tem vira mais grave e tem mais suave. Mais suave para ele e devolve poder a quem mesmo que ganha a eleição. A partir de dia 20, depois do dia 22, não entra na nova arena de crise política. Ou seja, crise política
na aprofundando ainda mais. Muito obrigado, Dr. Sanagante, num espaço que é uma grande entrevista. Com nós tem que ali para nós analisar sobre esse decreto de presidente Umaru Sissoko Embalo, que decreta para criar uma comissão de revisão de nossa Constituição da República e tendo em conta que na base de comunicado de CDAO, que reconheceu como presidente, um dos pontos de que estava para queria para fazer um referendo para mudar a lei de Guiné-Bissau ali para 6 meses. Doutor, muito obrigado para esse convite que você dá. Obrigado, Nkaka, nossa junta.